Se eu tivesse que escolher apenas um tipo de brinquedo para o meu filho brincar, com certeza seria uma caixa cheia de carrinhos. Todos os dias ele passa horas brincando com eles, então, por que não aproveitar essa paixão para incentivar a matemática? Aqui entra a escuta atenta do professor. No vídeo de hoje eu vou propor 15 maneiras de aprender matemática brincando com carrinhos. Agora, sua criança não gosta de carrinho? Não tem problema, substitua por legos, dinossauros, panelinhas, bonecas, canetinhas, botões, enfim, o que você quiser. Qual é a minha intenção pedagógica com essa atividade? Reconhecer e nomear os números de 1 a 10, as cores, as principais formas geométricas, incentivar o aluno a construir um pensamento lógico-matemático, explorar, observar, investigar e fazer muitas perguntas, introduzir desafios que ampliem a aprendizagem, a curiosidade e as habilidades para a resolução de problemas, de forma a desenvolver o pensamento crítico e inovador. A matemática na educação infantil entra no campo de experiência, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A BNCC coloca o aluno como protagonista de seu aprendizado, valorizando as vivências das crianças e, a partir dessas vivências, surgem as experiências que vão além de conhecer uma cor, um número ou uma forma geométrica. Para aprender matemática, a criança precisa pegar, juntar, separar os objetos a fim de chegar aos conceitos e ações próprias do conhecimento matemático. Quando o aprendizado ocorre de forma contextualizada, as experiências se tornam significativas e as crianças conseguem entender o número, o uso dele, o conceito, a relação, a quantidade e por aí vai. A minha primeira proposta é o desenho livre. É uma atividade super gostosa de fazer e muito simples. Você irá precisar de carrinhos, canetinhas e fita adesiva. A criança irá subir, descer, fazer zigue-zagues pela folha, círculos e você aproveita para explorar o nome das cores com ela. E dependendo da idade, por que não arriscar a escrita dos números, das formas geométricas, das letras do alfabeto e do nome? Que tal uma atividade de coordenação motora fina com canetinhas ou lápis de cor para fortalecer os dedos, as mãos e os pulsos? Sabe aquelas antigas folhinhas que a gente cobriu pontilhado? Então, olha que forma gostosa de fazer. E dependendo da idade, você pode mostrar algum movimento que a criança deve copiar. O sobe e desce, as ondas, os círculos, enfim. Minha terceira proposta é comparar e classificar os objetos. Ao comparar um objeto, a criança estabelece diferenças ou semelhanças entre eles, quanto à cor, forma, tamanho, espessura, entre outros. Esse processo mental é importante, pois ao estabelecer essas diferenças ou semelhanças, a criança consegue classificar. E classificar nada mais é do que separar os objetos ou pessoas ou ideias em categorias, de acordo com as características percebidas. Não há resposta correta ou errada, vai depender da lógica de quem está classificando. Tem branco aqui, aqui. Tem vermelho, cadê o vermelho? Aqui, tem vermelho, aqui, tem vermelho, aqui. Olha quantos azuis, até não dá para levantar. Ao brincar de classificar os carros, você abre um mundo de possibilidades matemáticas. Você pode trabalhar a quantidade, qual cor de carro que tem mais, que tem menos, que tem muito, que tem pouco. Trabalha a posição, qual é a cor que está em primeiro, em segundo, em terceiro, em último, ou qual é o tamanho, quantos carros são grandes, quantos carros são pequenos e por aí vai. Vamos para a nossa quinta proposta? Gráficos de carro. Os gráficos de barras também são ótimos para ser explorados, para classificar, quantificar e contar, pois além de organizar melhor a informação, ele permite que a criança estabeleça uma relação comparativa, observando as quantidades de diferentes ângulos. Próxima proposta, seriação. A seriação tem papel fundamental na construção do conhecimento matemático. Pode-se seriar objetos numa ordem do maior para o menor, do menor para o maior, do mais grosso ao mais fino, do mais fino para o mais grosso, do mais pesado ao mais leve e vice-versa. A próxima proposta é a sequência numérica. Sequência numérica é organizar os carros em uma ordem, pode ser crescente ou decrescente. Você pode explorar os números de 1 a 10, de 1 a 20, 1 a 30, 1 a 100. Pode também fazer uma sequência de carros pares, carros ímpares, uma sequência de 5 em 5.
Dependendo da idade da criança, há inúmeras possibilidades para sequenciar. E a sequência não precisa ser só numérica. A criança pode sequenciar de qualquer maneira. Sequenciar significa colocar os elementos em ordem, de uma forma regular e linear. A criança pode fazer uma sequência de cores, ou de carros com as rodas para cima, ou de caminhonetes, enfim. O importante é manter sempre o mesmo padrão, a mesma relação com os demais objetos da fila. E quanto mais velha for a criança, ou quando ela já dominar alguns padrões, você pode aumentar o grau de dificuldade, oferecendo novos desafios de sequenciação. Minha próxima proposta é trabalhar com correspondência. A ideia de correspondência envolve as crianças nos mais variados contextos. Quando a criança brinca de faz de conta e coloca um carro em cada casa ou em cada garagem, ela estabelece uma relação e descobre a estrutura de correspondência. Você sabia que é possível conceber e comparar os números sem contar e sem conhecer esses números envolvidos? Por exemplo, uma criança quando entra em uma sala e ela observa que todas as almofadas já estão ocupadas e ainda assim tem crianças em pé. Elas sabem sem contar que tem mais crianças do que almofada. E isso é um processo necessário para a construção do conceito de número e das operações. Quando a criança mostra dificuldades na aprendizagem da matemática, pode ser pelo fato de não ter compreendido o processo de correspondência na sua totalidade. Agora, a criança já está dominando esse processo de correspondência. Ela já sabe que cada prato tem uma colher, cada panelinha tem uma tampa. Então, por que não agora tentar relacionar com os números? Dois, três, quatro, e cinco. Minha próxima proposta é o pareamento. Parear, em síntese, é juntar em par, emparelhar, combinar objetos ou figuras iguais, comparar e unir. A atividade de pareamento ela tem como objetivo associar e reproduzir um padrão. A criança, ou mesmo um adulto, visualiza um modelo e com a figura ou objeto em mãos, ela procura fazer essa união. Você pode parear cores, números, formas, letras e outras coisas. A próxima proposta é trabalhar as formas geométricas. E para tornar o aprendizado significativo, prepare vivências que envolvam essas figuras. Por meio da brincadeira, a aprendizagem fica muito mais fácil. Dessa forma, a criança desenvolve suas habilidades cognitivas de um jeito leve e natural. Aproveite essa curiosidade inata das crianças. Estimule, instigue e permita que explorem as novas possibilidades. O ensino vai muito mais além do que ficar mostrando uma figura em um livro. Afinal, as formas geométricas estão em todos os lugares. Você pode utilizar fitas pelo chão para que as crianças alinhem os carros em cima, ou essas fitas podem servir de pista, por que não? E uma vez construída essas formas, convide as crianças a brincar desses novos espaços. A proposta seguinte é o jogo de tabuleiro, conhecido como Corrida das Cores. As atividades com jogos desenvolvem funções sociais, cognitivas e afetivas dos participantes, sem contar que é um ótimo entretenimento. Para essa atividade, você irá precisar de um dado de cor. Caso você não tenha, você pode utilizar o próprio dado numérico, substituindo os números por uma fita adesiva com a cor que você gostaria ou um pedacinho de papel. E um tabuleiro com as cores correspondentes às do dado. Cada jogador escolhe a sua cor e, à medida que as cores vão sendo sorteadas no dado, o carro com a cor correspondente avança uma casa, ganha a cor que chegar primeiro ao outro lado. Convide as crianças a participarem do processo de confecção dos jogos.
Minha próxima proposta é o jogo de trilha. Ao contar um determinado número de elementos, sem saltar ou repetir, a criança estabelece uma ordem direta e linear de grandeza. Para esse jogo, você irá precisar de um tabuleiro e um dado numérico. Os benefícios dos jogos são muitos. A criança desenvolve a autoestima, a segurança e o respeito ao próximo, sem contar que a criança socializa, compreende que há regras, lida com as frustrações e exercita a paciência ao esperar pela sua vez. Além disso, é uma ótima oportunidade para estreitar e fortalecer os laços com as crianças. Minha última proposta é um jogo de seguir o padrão. A criança deve pegar uma ficha, observar e reproduzir com os carros o mesmo padrão que foi observado na ficha. Os jogos, de uma forma geral, eles desenvolvem as habilidades de raciocínio, de estratégias, comunicação, inteligência emocional, liderança, concentração e negociação. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like, deixe um comentário e até a próxima!